Você está ouvindo Vozes da Diáspora, um podcast que une africanidades, luta e memória. Este é um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Acesse nosso site museuafro.rio.br. Então, eu me chamo Deise Nascimento, né? Então, queria que você pudesse falar qual a importância que tem o Museu Afro Virtual do Rio de Janeiro para a sociedade. Então, eu li a proposta do museu, né? E vejo que é de extrema importância para a sociedade na medida em que propõe ações afirmativas voltado ao desenvolvimento do indivíduo, mas não o indivíduo, mas o indivíduo total, ou seja, o indivíduo que traz junto a sua vivência, as suas relações, né? A relação, e não só com ele mesmo, né? Consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Então, quer dizer, é muito importante, porque, em geral, o que a gente tem na educação, porque depois a gente vai chegar até aí, é uma educação centrada no indivíduo como indivíduo e não tem essa relação com o outro, com o meio, né? E a proposta do museu é bem mais ampla e, inclusive, eu me identifico com essa proposta, me representa, porque é exatamente aquilo que eu venho desenvolvendo há anos, né? Há 30 anos que se iniciou nas escolas romanas. Mas, posso continuar? Pode. Então, como eu falei, né, me representa porque eu me vejo representada justamente por isso, por esse processo de desenvolvimento do indivíduo, né, o indivíduo em suas relações, né, consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Então, e esse percurso, né, que eu já mencionei, eu desenvolvi durante décadas em Roma, começou lá. Então, foi esse percurso. Começou nas escolas, né? Porque vocês sabem que a Itália foi o último país a receber a imigração, né? E aí a comunidade europeia viu necessidade de ações afirmativas para incluir os imigrados, né? Mas não só fazer com que as crianças e os adolescentes das escolas conhecessem outras culturas. Então, foi nesse processo que eu cheguei, foi na década de 90, foi bem no iniciozinho, que eu até peguei o termo multicultural, né? A gente era chamado como mediador cultural, mas no início se usava muito a palavra multicultural. Depois se viu que a multiculturalidade não era um termo politicamente correto e se mudou para intercultural, né? Então, mediação intercultural. Então, é isso. E curso que eu denominei de Pedagogia Teatral de Educação Intercultural Afro-Brasileira, me deu possibilidades de desenvolver ações que eu não tinha nunca imaginado, né? E estando em um território diferente, não tendo, naquela época, no início dos anos 90, não tinha internet com pesquisa Google, essas coisas, era muito simples, né? Ir lá pesquisar, não tinha. Então, a única coisa que tinha era a biblioteca da Embaixada do Brasil, e olhe lá, graças a Deus que tinha. Então, eu tinha ali, porque a pesquisa é fundamental nesse processo, né? Senão você não consegue definir o próprio percurso criativo. E aí, o que acontece? Quer me perguntar alguma coisa? Alô? Sim, quero. Alô? Quero perguntar.
quero perguntar, o que você acha que tem que ter nesse museu? Que tipo de acervo? Olha, a minha experiência é de educação, e eu acho que um espaço voltado à educação é fundamental, né? E um espaço onde tenha uma mediação cultural entre escola e comunidade, mas entendendo o espaço da escola como já uma comunidade. Por quê? Porque ali se encontra, é o encontro de culturas e de diversidades, né? De pessoas e diversas, diferentes, né? Somos todos diferentes. Então, o respeito à diversidade. Então, preservar esse encontro de diversidades é importante. E o que o espaço do museu deve ter? Um espaço voltado à educação, desde da criança, né, da pré-infância, ensino fundamental, ensino médio, até a formação de professores. Porque eu acredito nisso, eu acredito nesse percurso. Porque a gente não pode. Eu acredito que não se faz nada se não for para o viés da educação, porque ali, como eu já falei, a gente encontra pessoas de todo tipo, né, de diversidade. Então, é um ambiente muito, muito bom para se trabalhar, né, os direitos humanos, a diversidade, a valorização do meio ambiente, as etnias, o respeito às etnias, à cultura afro-brasileira. Gente, é o espaço ideal, então, né? Deixa eu aproveitar, já que você entrou no campo da educação, e a nossa próxima pergunta, e você já começou a responder, é justamente de que forma o museu pode contribuir, né, para a Lei 10.639 junto aos professores. Então, justamente isso, propondo propostas de mediação cultural, né, junto ao Programa Político-Pedagógico da Escola, desenvolvido pela escola. Quer dizer, o que seria a mediação cultural? Porque esse é o meu processo, né, do fazer artístico, né? É levar a cultura através da arte, né? E nesse processo de levar a cultura através da arte, o fazer é fundamental, como também a pesquisa é fundamental. Então, eu escuto muito aqui, muitos discursos, muitas frases lindas, compostas, discursos recheados e tal, mas se não tem a prática, eu acho muito difícil a teoria se sustentar, porque a prática ela pode se sustentar sem a teoria, mas a teoria sem a prática eu não acredito. Agora, claro que uma depende da outra, né? Eu, por exemplo, tive a necessidade de recorrer aos estudos e à pesquisa acadêmicas para fundamentar a minha prática. Eu comecei na prática, comecei praticando, né, respondendo às demandas das professoras, das escolas, do programa, porque sempre trabalhei com projetos. Então, para cada classe tinha um projeto diferente, e aí tinha que pesquisar sobre aquele assunto, aquele tema, e aí a pesquisa é muito importante, mas a prática também, né? E aí, dali, depois dessa prática, que eu fui recorrer aos estudos e à pesquisa acadêmica, para fundamentar essa prática. E o que mais, Firmino? Peraí, a importância da lei, né? Da lei 10.639. Então, de que maneira o museu, né, virtual afro-brasileiro pode contribuir nas escolas, pode contribuir para a lei 10.639? Justamente é isso, oferecer percursos de mediação cultural dentro do programa político-pedagógico desenvolvido nas escolas. E mediação cultural se entende levar a cultura através da arte nas escolas, né? E oferecendo cursos de formação,
de professores, de aperfeiçoamento, essas coisas. E aí será de uma contribuição assim muito, muito valiosa, porque até agora não temos nada de prático, né? Só temos poucas coisas práticas, temos mais a teoria, mas coisas práticas eu que conheço pouco. Agora... Né, que aí você já pode continuar falando o que você está fazendo, né, está buscando, que é você pudesse falar um pouco da sua trajetória, não é? Então, eu já comecei a falar, né? Mas aí eu vou falar assim, mas aí eu vou voltar aqui, porque eu anotei tantas coisas e são importantes e eu gostaria de registrar. Espera aí só um instantinho. Sim, com certeza. Então, frisando assim, que... Peraí. Meu Deus. Peraí. Aqui. Então, eu queria destacar uma coisa, porque muita gente me pergunta assim, por que você voltou? Nossa, como é que foi isso? Assim, como se fosse uma coisa assim, ai, meu Deus, né? Realmente, aqui, aliás, o mundo inteiro, neste momento, está vivendo um inferno, né? Infelizmente, é isso. Eu vejo como um inferno. Mas, para algumas pessoas, para as outras, não. Graças a Deus, para mim, eu já fui preparada pelo universo para viver este momento, me parece, porque eu estou conseguindo lidar muito bem, mas para muitas pessoas, tem muita gente que está não só voltando para casa, mas também sofrendo com depressões, de saúde, de muitas coisas ruins, né? Porque a gente sabe a realidade não é só brasileira, isso está acontecendo em todo mundo, inclusive na Itália, suicídio de adolescentes e, nossa, tantas coisas. Mas aqui a gente está pior porque tem um governo que não ajuda e aí a gente já podia ter saído dessa há muito tempo. Mas então tá, voltando ali. Muita gente me pergunta isso. Como é que você voltou? Eu falo, uma primeira coisa, eu amo esse país, eu amo o Brasil. Tinha muitas saudades. E se eu tive sucesso nas minhas atividades lá na Itália, foi porque eu experienciei aqui no Brasil. Eu levei esse conteúdo, essa bagagem que eu adquiri aqui no meu Brasil. E se a gente analisar bem, nós vivemos num contexto multicultural, a gente, vamos dizer assim, desde o tempo da colonização, desde o período da colonização, né, no espaço dos quilombos, a gente já podia verificar esse encontro de culturas, né, que a gente podia falar de multicultural, né, porque ali se tinha várias culturas, né, cultura europeia representada pelos abolicionistas, a cultura indígena e a cultura africana representada pelos colonizados. Então, se a gente voltar agora, século XXI, a gente vai ver que a gente ainda está nessa situação de multiculturalismo, né? Só se reconhece que as culturas estão aí, mas o que prevalece é a cultura eurocêntrica. Então, quer dizer, quando que a gente vai sair disso? Então, é nesse processo que eu acredito. Só a educação pode mudar isso, com uma política de educação intercultural. O que é educação intercultural? O que significa? Significa uma educação justamente essa que o museu está propondo, de ações afirmativas, que a comunidade europeia, na Itália, também propôs com a chegada dos imigrados. Mas ela não se restringe, ela vai além da cultura,
porque também tem que ter uma política, uma ação política também, né? Então, é uma ação afirmativa e também tem que ter política, uma ação política, cultural, artística, voltada às melhorias, aos direitos humanos, aos direitos do cidadão, né? E vamos dizer assim, nós, negros, temos patrimônio. Nosso patrimônio é material, o nosso patrimônio material, eu considero como profissional da dança e do teatro, eu digo que o patrimônio de todos, né? O patrimônio material é o patrimônio corpo físico, é o nosso patrimônio material. E o nosso patrimônio imaterial são as nossas memórias, as nossas emoções, a nossa história, as nossas relações. Agora, as relações também a gente pode colocar no patrimônio material, corpo físico, porque você vê um corpo negro, você já sabe, né? Todo mundo já sabe o que imagina todo mundo, né? Vendo um corpo negro. Então, o corpo negro também tem história, tem memória, vive em relações, né? Então, corpo, memória, corpo, matéria, corpo humano. E é isso. Deixa eu ver. Eu realmente não estou muito concentrada para falar bonito, mas... Não, mas tá bom. Mas Não, espero sua contribuição ótima. Então, é essa coisa, essa relação, né? A relação do indivíduo consigo mesmo, né? Que ele resgata a sua história, a sua memória, a sua vivência no meio ambiente, né? Em relação com o outro, né? E é isso que a gente tem que preservar, né? Não só que existe uma cultura ou outra, mas o que tem além daquela cultura, o que tem além daquele corpo, o que tem além daquele ser humano, não é? Não é só a aparência, não é só o que a gente está vendo, mas é o que tem além, que tem por trás daquilo tudo. É isso que a gente tem que buscar em cada criança, em cada adolescente, em cada pessoa, porque é isso que a gente vai revolucionar, que a gente vai conseguir fazer uma mudança. Porque ficou muitas coisas, né, que deixaram na gente, né? Que tá carimbado. Então, a gente tem que desconstruir tudo. E para desconstruir tem que ir fundo. E para ir fundo, só a arte. Só através da arte, eu acredito nisso. Que a arte é curativa, a arte ela tem o poder de integração, de comunicação, de relacionamento, principalmente o teatro. O teatro reúne todas essas artes. O teatro contemporâneo, digo, né? Porque o teatro moderno já é outra história. Digo o teatro contemporâneo com os percursos criativos contemporâneos das performances, né? Com os percursos que eu chamo de percurso de mediação performativo, né? De mediação cultural, né? Então, percurso performativo de mediação cultural afro-brasileira. É isso. Ok. Nossa, muito obrigado. Você trouxe aí outros conceitos que mais à frente, né, nas nossas próximas lives, nós vamos, né, desenvolver isso aí junto com você, debater também. Você ouviu Vozes da Diáspora, um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Este projeto conta com o apoio de Rio, Capital Mundial do Livro 2025, Cultura Viva, Oi Futuro, Ações Locais, Política Nacional Aldir Blanc PNAP. Realização: GPUP,
Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Visite nosso site museuafro.rio.br e até a próxima!